Eu sou o professor e coordenador do curso de administração José Carlos Lorenzetti, do Unisalesiano de Araçatuba. Estamos aqui juntamente com o contador Márcio Roberto Matricardi, onde ele vai falar sobre a gestão administrativa num escritório contábil. O Márcio está no mercado há 33 anos com o escritório Roma Assessoria Contábil. A sua formação, além de contador, ele também é pós-graduado em controladoria. Hoje ele é vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Araçatuba e região. O escritório Roma está localizado aqui em Araçatuba, no centro de Araçatuba, no edifício Eldorado, com toda a assessoria nessa área contábil, administrativa. Então, quem tem qualquer necessidade nessa área, é só vir aqui no Roma falar com o Márcio. E a proposta nossa aqui para a nossa CIT 2025, que é o Congresso Internacional, ele vai falar sobre um assunto muito importante, que é a gestão administrativa num escritório contábil. Então, como que existe essa junção entre o administrador e o contador, que é necessária as duas profissões estarem juntos em muitos segmentos do comércio, da indústria hospitalar, no agronegócio, está tudo envolvido nessa área. Então, gostaria que vocês aproveitassem o máximo do contador Márcio, que aqui se encontra. Eu vou aqui ter alguns assuntos relevantes do que nós vamos tratar aqui dessa nossa conversa, nesse momento que é importante para todos e que tem interesse nessa área, ao contador Márcio Roberto Matricardi. Ô Márcio, eu gostaria que você fizesse aí um resumo desse assunto para os interessados. Bom, primeiramente, Zé, eu quero agradecer pelo convite, né, que você me fez, né? Fiquei muito honrado, né, e agradecer o Salesiano também por abrir as portas aqui para nós, né? Bom, com relação a esse assunto, né, ele é bem amplo, né, na administração, né, na gestão do escritório de contábil, né? Eu creio que, assim, resumindo bem, né, a administração do escritório, ele tem que ter alguns princípios, né, algumas funções que o administrador, né, seja o proprietário, vamos dizer assim, o dono do negócio, né, do escritório, ele tem que ter isso, né? Primeiramente, ele tem que ter planejamento, né, organização, né, que são algo assim essenciais, primordiais para o negócio, né? Ele tem que ter um bom planejamento, né? E aí é aí que entra a administração, né? A pessoa precisa ter um bom conhecimento, né, do negócio e entender como funciona a administração, né, em si, né? Isso não é porque a pessoa ela é contadora, é dona do escritório, que ela não tem a necessidade de saber de administração. Por isso que eu digo que administração e contábil, ele tem que trabalhar de mão dada, né? Eles têm que trabalhar juntos, né? Então eu vejo que ele tem que ter um bom planejamento e uma boa organização. Segundo, tem que ter uma boa gestão de pessoas dentro do seu estabelecimento, dentro do seu negócio, né? Ele precisa ter pessoas, né, que vai ali fazer o trabalho para ele. Ele tem que administrar essas pessoas, ele tem que trazer o planejamento e a organização que ele criou para essas pessoas, né? Então ele tem que transmitir isso para a sua equipe, né? E a terceira coisa é a gestão financeira do negócio, né? Ele tem que saber administrar muito bem, né, a questão financeira do próprio negócio, né? E a outra questão também é gestão de processos. Hoje a tecnologia
né, tá 100% tecnológico. Então, hoje, não tem como uma empresa, né, não entrar na tecnologia. Então, se você olhar mais assim para a área contábil, né, o contador ele é muito técnico. E por ser muito técnico, muitas vezes ele, não que ele menospreze, mas ele, às vezes na correria do dia a dia de um escritório contábil, ele acaba deixando de lado algumas tecnologias, né, que isso vai ser essencial para o negócio dele. Né? Então, ele tem que ter uma boa gestão tecnológica dentro do escritório, dentro da empresa dele. Para quê? Para que essa tecnologia, né, venha trazer cada vez mais, né, ferramentas para ele apresentar um trabalho com excelência. Né? Hoje, existe no mercado N, né, sistemas, N programas contábeis, de gestão, que vai auxiliar ele no trabalho dele. Né? E, por fim, ele vai gerir os clientes. Né? Cada escritório tem a sua carteira. Né? Então, ele tem que gerir aquela carteira dele com eficiência, né? Trazer, assim, precificar o preço dele. Né? Então, ele tem que gerir tudo isso. Né? Tudo isso que eu falei entra na administração. Né? Porque não adianta você montar o seu escritório, né, e você querer gerir o negócio do outro, né, você vai prestar um serviço de gestão se você não tem a gestão dentro do seu próprio negócio. Okay. Né? Então, eu acho isso muito importante, né? Assim, fazendo um resumo assim, meio rápido. Né? Ô, Márcio, e dentro da gestão administrativa num escritório contábil, é necessário que o profissional dessa área trabalhe quantas horas por dia, e esse trabalho é necessário presencial ou pode ser também online? Bom, eu digo que o trabalho home, né, que isso teve um crescimento muito grande na pandemia, né, porque antes, né, eram poucas empresas, né, que tinha esse sistema home, né, de trabalho. Mas após pandemia, isso cresceu um volume muito grande, né, não só no Brasil como no mundo, né. Então, eu vejo que a empresa ela também tem que saber administrar muito bem isso. Né? O gestor ele tem que saber administrar muito bem, né, a carga horária. Né? Porque eu falo assim, não adianta você trabalhar 24 horas, né, dentro do seu próprio negócio ou para terceiro, se você não sabe gerir o seu tempo. Né? Porque a gerência do tempo também faz parte da administração. Né? Porque senão você fica, eu costumo dizer assim, você começa a dar tiro para tudo quanto é lado e não acerta ninguém. Então você perde muitas vezes, você perde muita energia em algo desnecessário dentro do seu negócio, dentro da gestão, né? E em vez de focar em algo que é mais produtivo, né? Então eu vejo assim que o horário normal de trabalho, eu falo isso por mim, tá? Hoje, após pandemia, nós no escritório, nós adotamos um horário de trabalho e não mexemos mais nisso. Né? Porque eu percebi que não fazia mais lógica eu ter uma equipe, né, trabalhando muito e entregando pouco. Né? Então, na pandemia, como era aquele sistema, ou você fica em casa, ou fazia, depois voltava, depois retornou de novo para casa. Aí a gente, quando voltou meio a meio, a gente começou a trabalhar das 8 da manhã até às 16 horas, né, com intervalo de 1 hora. E todo mundo adorou esse horário. Aí, quando liberou 100% para todas as empresas voltarem ao trabalho, a abrirem, né, eu chamei os colaboradores e falei assim, ó, é o seguinte, a partir de agora, a gente vai voltar ao horário normal. Que antes a gente fechava 11h30, voltava às 13h, fechava às 5h30, né?
Aí todo mundo, mas a gente não vejo. Aí eu fiz um resumo do que acontecia, né? Os clientes já tinham acostumado com o nosso horário, até às 16 horas, porque a gente trabalha das 8 às 16, com intervalo de 1 hora. Aí você pode pensar assim, pô, mas você tá dando, o funcionário está trabalhando menos e você está pagando a mesma coisa. Né? Eu vejo assim que a empresa ela também não pode pensar só nesse lado. Você tem que olhar pelo lado do colaborador. Eu percebi que eles tiveram muito mais proveito, retorno para mim no trabalho, né? Me trouxe muito mais retorno do que se eu tivesse voltado ao horário normal. Okay. Entendeu? Então hoje o nosso escritório abre 8 da manhã e fecha às 16 horas. Interessante. Entendeu? A gente não trabalha até às 6, 5 e meia como era antes. Entendeu? Então isso trouxe para o colaborador, né, assim, muito mais liberdade, vamos dizer assim. Com contrapartida, você tem funcionários que trabalham contente, entendeu? Porque você sai 16 horas, você tem tempo para fazer outras coisas particulares, entendeu? E até eu me adaptei a isso, né? Eu tive que me adaptar também. Né? Porque eu também era aquele que trabalhava até às 6, às vezes passava do horário, né? Mas eu percebi que não adianta eu ficar trabalhando até mais tarde, entendeu? Entendi. Eu tenho horário para trabalhar, é aquele horário, né? O cliente, ele vai entrar em contato comigo? Vai. Só que você vai adotar, aí entra também a outra questão, você vai adotar a sistemática de atendimento. Né? Tudo isso entra na gestão, né? Você tem que passar para o seu cliente que você trabalha até tal horário, entendeu? Um outro assunto que é relevante para a função nossa é de todo o segmento que está aí, comércio, indústria, prestacional, hospitalar, do agronegócio. Qual desses segmentos aí que hoje está mais em evidência no nosso país? Olha, Zé, eu vejo... assim, se a gente falar numa visão micro, né, a gente olha para Araçatuba e região, certo? A nossa região ela é focada no comércio. Comércio e pouco agro e pouca indústria. E muito prestador de serviço. Agora, se você olhar para a visão macro, né, aí você tem muito, dependendo muito da região na qual você está estabelecido, né, que nem, por exemplo, eu estudei em Ribeirão Preto, e em Ribeirão, agronegócio lá é a capital do agro, né? Então, eu tenho muitos amigos contadores, donos de escritório lá, o povo respira agro lá, né? Então, a evidência, assim, eu acho que depende muito da região na qual você está estabelecido. Mas isso não te deixa alheio a você conhecer esses setores. Eu, particularmente, eu gosto de conhecer todos, saber como funciona, né? Porque, às vezes, você pode atender né? Como eu já atendi um outro segmento na qual eu tinha desconhecimento, assim, a fundo, né? Isso me levou a estudar, né, na capital, né? Então, eu acho que o conhecimento, a administração, a gestão do seu negócio te leva a patamar muito maior, né? Então dentro do... Você citou Ribeirão Preto, um escritório Roma, que está sediado em Araçatuba. Aí, de repente, um cliente seu planta soja lá no Mato Grosso, lá do norte, longe daqui. O atendimento pode ser online ou é necessário um profissional do seu escritório, se locomover até o local? Olha, Zé, hoje necessariamente não. Eu tenho um cliente que ele reside em Araçatuba, mas ele tem negócios no Mato Grosso, Goiás, né? Eu não me desloco para aquela localidade, né? Mas eu gerencio o negócio dele. Eu sei como funciona, né? Nós temos todas as diretrizes que a gente passa para o cliente, como deve ser feito, né?
Caso haja necessidade, né, de ir até o local, né, ok, nós vamos sem problema nenhum, entendeu? Mas eu não vejo hoje muito, por causa foi o que eu falei, por causa da gestão tecnológica hoje, né, eu não vejo tanta necessidade de você estar no local. Eu acho que isso trouxe, até por isso que eu falo, o escritório em si, ele tem que ter muita tecnologia. Ele tem que buscar isso. Por quê? Porque hoje, você está localizado em Araçatuba, você consegue atender um cliente no Amazonas, vamos dizer assim. Entendeu? Porque hoje as coisas são muito ligadas, né? E eu já tive casos, que nem um exemplo que eu tive que resolver alguma coisa, por exemplo, em Goiás, eu arrumei um parceiro lá para fazer para mim, né? Com relação a esse cliente. Então, a tecnologia, ela te dá isso, essas aberturas, né? Você necessariamente não precisa estar de corpo presente lá no local, né? Então, para os interessados, ô Márcio, para o profissional, tanto da área contábil como da área administrativa, um estudante que está iniciando ou que está para se formar, é necessário se especializar em alguma área, por exemplo, tributária, que agora vem a reforma aí do nosso governo, sim. Ou na área de pessoal, RH, Sim. ou na área fiscal, ou na área contábil, ou na área de gestão. O que você, com toda a sua experiência que você tem no mercado, há anos de profissão, você recomenda para esses alunos nossos? Ou para o interessado que está aí até um recém-formado? Olha, Zé, a recomendação que eu dou, vamos dizer assim, um conselho, né, é jamais parar de estudar, né? Muitas pessoas têm o costume, termina a faculdade, 5 anos, né? Pega o canudo, né, e acha que já está no mercado. Mas ela é só uma parte do processo, né? O conhecimento, você tem que buscar ele todo dia. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Muito curiosa. Então, o que eu falo para esse pessoal novo agora que está entrando ou saindo da faculdade é que não cesse de buscar conhecimento, né? Se especialize, né? Hoje, existe muita, principalmente na área contábil, né? Existe pessoa que tem gestão tributária, gestão na controladoria, né? Gestão de recursos humanos. Então, hoje, né, o leque é muito grande. Se você sair da faculdade e não fazer algum curso, alguma especialização a mais, né, infelizmente o mercado ele vai te consumir. Ele vai acabar te abafando. Por quê? Porque se você analisar um que tem uma especialização e o outro que só fez o básico, né, as empresas vão atrás daquele que tem um conhecimento maior. Sim. Né, que tem uma experiência maior, uma vivência maior no negócio. Né? Então, o conhecimento ele é essencial. Né? E eu sempre me preocupei em não ter conhecimento só na área contábil. Né? Eu sou muito curioso, então eu não me formei, mas eu sei mexer em sistema, né? Eu entendo não sou advogado, mas eu entendo de lei, porque se quer não, o contador ele tem que ler, né? Ele tem que ler, né? Do contrário que muitas pessoas acham que contador ele é matemático, né? O contador ele não é matemático, o contador ele trata de leis, de gestão. Né? E a parte da administração também, né? O administrador também, né? Sim, eu acho que uma coisa está relacionada com a outra, né? O administrador, ele tem que buscar conhecimento, se especializar, né? Buscar conhecimento todo dia, né? Eu costumo falar, na sua roda de amigo, você conversa sobre o quê? Né? Não quer dizer que você vai ser um robô, né? Só falar do negócio todo dia. Mas você tem que saber conversar de futebol, você tem que saber conversar de política, você tem que saber conversar de religião, você tem que saber conversar de mercado,
você disse de agronegócio, né? Você tem que saber de medicina. Por exemplo, você pega um cliente que é área de medicina, e aí? Você nunca ouviu falar. Entendi. Entendeu? Então, essa garotada aí que está saindo da faculdade hoje tem que dar continuidade, tem que buscar. Então, eu sou muito assim, conhecimento. Conhecimento é um investimento que você não vai perder nunca. Né? Isso você vai levar para a vida inteira. Entendeu? Ô Márcio, também voltando aí, aproveitando a sua experiência nisso, que eu já citei lá atrás. Sempre existiu, hoje ainda tem e vai continuar tendo mercado para um profissional de administração? Claro que vai. Isso não vai acabar. Não tem como acabar. Né? Eu falo que o mercado ele só deixa de existir para a pessoa se a pessoa ela parar no tempo. Né? Se você parar no tempo, seja em qualquer área, em qualquer profissão, você parou no tempo, o tempo te consome. Ainda mais nos dias de hoje. Né? Vou te dar um exemplo. Né? A gente está aí às portas da reforma tributária, a partir de 1º de janeiro. Né? Sim. Se o escritório ele não se qualificar, se ele não for atrás, não buscar tecnologia nova, não buscar conhecimento, treinar a sua equipe, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Aí quem vai consumir ele? Aquele que buscou, que foi atrás de tudo isso. Entendeu? Então, a oportunidade, eu digo que existe para todos. Só que quando a oportunidade aparece, você tem que estar preparado. Né? Você tem que estar preparado. Né? Não adianta você ficar... O pessoal costuma falar muito assim, né? Agora que eu consegui minha zona de conforto, né? Né? Se você ficar na sua zona de conforto... Não tem zona de conforto. Não tem. Né? De pega que nem, por exemplo... Eu tô com 56 anos. Né? Eu trabalho com... Eu respiro contabilidade. Eu conheci a contabilidade, eu tinha 12 anos. Né? Trabalhando como office boy. Então, são todos esses anos respirando contabilidade. Sabendo o que é, aprendendo. Não conheço tudo. Vai ter um colega meu que sabe mais do que eu. Né? Mas isso me instiga a conhecer mais, a buscar mais, né? Então, eu acho que o mercado, ele é aberto para tudo, para tudo. O que você sugere para um administrador, um contador, quando ele deve se reciclar? Ele está trabalhando na área, tem a sua função, mas... O mundo está, cada dia, ele está se modernizando, ele está se mexendo, e vem aí as novas tecnologias. Né? Quando que você sente que um profissional dessa área deve fazer uma reciclagem para ele ficar apto para o mercado de trabalho? E essa reciclagem você faz do seu próprio escritório? Ou você pede para ele fazer em uma escola ou num local que não seja o seu escritório, fora da... Não, a questão de reciclagem, a gente busca parceiros, né? A gente cursos, né? A gente tem, por exemplo, eu vou falar pela parte contábil, né? Nós temos o CRC, que dá bastante cursos, dá palestras. A gente tem o SESCOM, que também tem isso, né? E outros órgãos aí que tem muitos cursos, muitas tecnologias de gestão para estar qualificando os colaboradores, né? Agora, quanto ao profissional, para ele saber assim, o momento que ele tem que se reciclar, né? Isso acho que vai da particularidade de cada um, né? Porque, por exemplo, para mim não adianta eu
Eu tenho um jeito, uma personalidade, não adianta eu falar para você, não, Zé, você tem que se reciclar a cada 30 dias, a cada 6 meses, né? Mas eu acho que, assim, o mundo ele está girando de uma maneira tão rápida, né, que o que você leu ontem, 8 horas da manhã, às 9 horas já não está valendo mais, já é outra coisa, já veio outra e outra e outra e outra. Então, hoje a gente tem muita informação e pouco tempo para assimilar todas essas informações, né? Então, eu vejo assim, que o profissional, primeiro, ele tem que fazer uma boa qualificação, né? Uma boa reciclagem, né? Porque senão você vai estar fazendo coisas que, às vezes, você fala, pô, isso não faz o menor sentido, né? Eu já fiz isso, já falei, não, vou fazer esse curso aqui. Eu comecei a ir lá e falei assim, meu, isso não tem nada a ver, né, com o que eu tô querendo, né? Então eu tô aqui perdendo tempo, eu vou atrás de algo que vai me agregar mais valor. Sim. Né? Então o profissional ele tem que ter esse start, né, de saber, né? Não entrar no balaio e fazer, tá todo mundo correndo para cá, eu vou correr também. Né? Então você tem que ver qual é a sua necessidade, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ficar de tempos em tempos sempre me atualizando, né? A gente teve agora recentemente um congresso em São José do Rio Preto de contabilidade e teve um pessoal lá que estava falando sobre tecnologia, né? O IA, né, de você fazer publicação, né, do escritório, você fazer propaganda, né? O contador, foi o que eu falei, ele é muito técnico, né? Aí você começa a ver toda essa mídia na rede social, né? E você começa a falar, puxa vida, né? Sim. Eu preciso correr atrás disso, porque eu estou ficando meio para trás, né? Então você começa a se reciclar com relação a isso, né? Então o profissional, ele tem que acender uma luzinha nele e falar assim, pô, eu tô ficando para trás. Eu preciso buscar esse conhecimento aqui, ó. Que nem o administrador, ele tá lá trabalhando numa indústria. Qual que é o segmento dessa indústria? Vamos falar assim, vamos usar um exemplo aí, da área química. Eu vou me especializar em processos químicos, vou ver como que é o funcionamento disso, entendeu? Eu estou falando químico porque eu me especializei, eu tenho alguns clientes que são indústrias químicas e eu fui na raça, né? Porque eu queria saber como que funcionava todo o processo. Ok. E fui atrás, né? E aprendi, né? Ô, Márcio, eu já estou satisfeito com tudo que você passou de sua experiência aqui para nós. A última pergunta que eu te faço, antes você citou aí de fazer reciclagem, como na área contábil, que você tem escritório, do CRC, o que é o Conselho Regional de Contabilidade, também dentro da área da administração, que é o curso que eu coordeno, o Conselho Regional, o CRA, o Conselho Regional de Administração, também tem online, presencial, vários e vários cursos de reciclagem em gestão administrativa, em todos os segmentos que nós estamos falando, que tem a junção com a área contábil. Sim. Então, se você quiser complementar mais algum assunto sobre o tema aqui que nós estamos falando, sobre gestão administrativa em um escritório contábil, você fica à vontade. Da minha parte, eu estou... Não, o que eu digo com relação, principalmente, cada área tem o seu conselho. E o profissional, ele tem que saber que o conselho, ele está ali para auxiliar o profissional, né? E tanto o CRC como o CRA, ele disponibiliza para o profissional muitas ferramentas para ele estar ali, o profissional está a cada dia se qualificando, buscando conhecimento, né? Então, eu vejo assim que o conselho, ele é um parceiro do profissional, né? Ele é um parceiro que está ali no dia a dia, ali, buscando sempre, lutando pela profissão, né? Trazendo melhorias. Então, o que eu posso acrescentar, Zé, é que o profissional,
né, no caso o administrador, ele tem que administrar primeiramente a vida profissional dele. Sim. Né? Eu acho que isso é importantíssimo. Né? Você tem que primeiro administrar a sua vida. Você está bem consigo mesmo. Né? Tá bem com você, com a sua família, né? Que é uma grande aliada tua para o seu trabalho. Né? Então, o conselho que eu dou é: esteja bem com você. Né? Lute por você. Né? Porque muitas vezes o profissional fala assim: pô, eu vou fazer tudo isso para a empresa, não sei. Mas tudo isso que a gente falou, né, vai agregar para você como pessoa, como ser humano. Né? A gente não pode olhar também só para o lado financeiro. Né? Eu olho sempre os dois lados. Lógico, a gente quer ganhar dinheiro, lógico, né? Quem que não quer? Mas você também tem que olhar para o seu lado humano. Né? Porque eu gosto muito assim, que nem, por exemplo, você tem a questão, quando você quer abrir uma empresa, certo? Você tem uma visão do que você quer, aonde você quer chegar. Então, só que para você chegar na visão que você teve, você tem um processo. Né? E no nosso lado humano é a mesma coisa. Né? Onde eu quero chegar como profissional? Né? Eu quero ser... eu posso usar um termo bíblico aqui? Né? Você quer uma passagem que fala que tem água que bate no seu calcanhar, né? E tem água que bate nos seus artelhos, no joelho. E tem aquele que quer mergulhar. Né? Então, infelizmente, né, vai ter profissional que vai querer a água só no pé, o outro no joelho. E tem aquele profissional que vai mergulhar. Entendeu? Então, eu acho que o profissional, o administrador, ele tem que ter a vontade de mergulhar. Ok. Né? Mesmo que tenha medo. Eu não vou falar para você que eu não tive medo nesses anos todos. Né? Foi uma aventura. Mas hoje eu olho para trás e vejo, valeu a pena. Né? Valeu a pena. Que bom. Valeu a pena, porque eu me realizei como profissional. Né? Eu aprendi muito, muito. Né? E me tornei uma pessoa melhor. Né? Eu acho que isso é o principal. Né? São valores que você agrega na tua vida. Né? E isso leva... Vou dar um exemplo. Você faz não só, que eu falei, não só a questão do dinheiro, mas a questão de amizade. Sem dúvida. Né? Uma amizade, né? A gente se conhece há quantos anos, No mínimo, os 33 anos aqui da idade do seu escritório, no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Então, você quer riqueza maior que isso também? Né? Tá certo, todos nós pensamos no lucro, né? Mas a amizade é um lucro. Né? Não tem preço. Não tem preço. Entendeu? Então, acho que é isso, Zé. Eu quero agradecer primeiramente ao Márcio, colega de profissão, por ter passado toda essa sua experiência nessa área para os nossos administradores e também para os contadores, desde o início nós estamos comentando, essas duas profissões seguem lado a lado. Sim. Uma precisa da outra. Sim. E também agradecer à direção e a toda a reitoria do Unisalesiano de Araçatuba, que nos deu essa oportunidade. Obrigado, hein, Márcio? Eu agradeço, Zé, e sempre estou disponível para você. Um abraço. Outro.